Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos, nossos ouvintes. Eu, Alisson, estou mais um dia com a nossa querida e amada irmã Kelinha. Kelinha, tudo bem por aí, Kelinha? Graças a Deus, tudo bem. Fazia tempo, né? Eu tava com saudade de fazer o bate-papo, que é uma coisa gostosa que a gente faz aqui no canal. A gente conversa sobre espiritualidade de uma forma leve, de uma forma tranquila. E é um prazer tratar desses assuntos aqui. Eu vou pedir para o meu amigo Alisson começar a prece hoje para abençoar esse nosso assunto e abençoar a galera que vai ter acesso a esse material também, né? Que a gente, quem dera se a gente começasse todas as nossas atividades com uma prece, né? Às vezes a gente não faz isso, mas então eu vou pedir para você fazer uma prece. Então, vamos elevar nosso pensamento ao Criador, pedir a sua bênção, sentir a sua presença aqui, em nós, ao redor de nós, dentro de nós. Que esse amor do Criador agora se manifeste, que venha as suas revelações, que possamos sentir a sua presença nesse instante, que possamos elevar os nossos pensamentos, sentimentos, as nossas vibrações ao mais belo, ao glorioso, ao estado de presença. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor abençoe cada pessoa que está neste planeta agora, palmilhando pela terra encarnado, e também os nossos irmãos desencarnados. Que tudo que seja trazido aqui venha de Ti, Senhor. Que sejamos porta-voz da Tua mensagem espiritual a cada irmão que acompanhar esta mensagem. Agora nos entregamos como instrumento de Tua vontade. Fazei-nos, Pai, instrumento de Tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Meu amigo, antes de começarmos o assunto, tá dando um leve chiado. Eu não sei se vai ter interferência no vídeo, né? E quando eu falo, às vezes dá um retorno, mas eu acho que é só questão de volume aí mesmo. Deu uma melhorada. Ele dá uma chiadinha, mas não tá me atrapalhando aqui não. Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto, né, que tem pessoas que pensam que é só misticismo, né? Nós vamos conversar sobre o que há de sério na magia e vamos conversar sobre os elementais. Tem quem acredite na existência deles, tem quem duvide, né? Então a gente vai conversar a respeito, né? Existem pessoas que nos escutam que são kardecistas, né? A gente também fala sobre ocultismo. Então as nossas fontes aqui, todas elas são kardecistas, elas são universalistas, porque eu falo de conhecimentos da teosofia, né? Conhecimentos de todas as doutrinas, né? E também nós falamos das minhas experiências mediúnicas e das experiências de vida, minha e do Alisson. Porque a nossa vida também é um livro, né? Às vezes a conversa que nós temos com o pai, tomando um café com a mãe, né? Às vezes a conversa que a gente tem com o irmão mais velho no trabalho, também são livros para serem lidos quando tem proveito, né? Então a gente pega aqui todas as fontes. E para não acharem, né, alguns irmãos kardecistas que o assunto que vai ser tratado aqui é antidoutrinário, para quem gosta bastante de Chico Xavier, então primeiro eu vou citar o livro Nosso Lar, quando a irmã Narcisa, ela leva o André Luiz para ver a família dele, que fazia tempo que ele não via, e eles descobrem que a viúva, que era a mulher do André Luiz, casou de novo, e o marido está doente, ele tem problemas pulmonares. E aí, para curar esse homem, a irmã Narcisa, um espírito humano, desencarnado, pede ajuda, né, para um ser da mata, para um elemental. Ela vê um ser pequeno, fala numa língua diferente com ele, e ele pega a essência do eucalipto e põe na água, que fica ao lado da cama. E aquele senhor que tem problemas pulmonares acorda curado, né? Essa é uma citação do Chico. Outra citação dele é no livro Cartas de uma Morta,
em que a mãe do Chico visita um mundo, né, um planeta, que tem algumas flores muito exóticas, e aí eles explicam lá, né, o mentor explica que os pequenos agentes da natureza, né, eles servem a Deus modelando as plantas. Então tem essas duas referências de Chico. E no livro de Kardec, na escala espírita, fala sobre os espíritos batedores, né? Que eles frequentemente são aqueles que são chamados de duendes, diabretes e por aí vai, né? Então a gente vai falar sobre isso. E dentro da escala evolutiva, né, existe os minerais. E entre os minerais e os animais, existem as plantas, né? Então, os minerais ganham a noção do estou aqui. As plantas ganham a noção de ciclo, crescimento, multiplicação. Os animais, eles estão na faixa vibratória para aprender o movimento, ter noção de movimento, né? E entre os animais e o homem, existem os elementais que estão transitando entre uma fase e outra, assim como os adolescentes transitam entre a infância, né, e a fase adulta. Então, esses irmãos estão ali aprendendo a exercitarem a vontade própria, né, porque é uma coisa que eles não têm, estão aprendendo. E os que têm não usam se não forem incentivados. Né? Então, mesmo aqueles que parecem que são independentes, eles falam bem, né, alguns, mas eles estão ali a serviço de alguém. Caso contrário, deixam os conhecimentos parados, né, ou ficam aprontando, enfim. E aí existe o nosso caso. Né, estamos no estágio hominal para aprendermos a amar. Já temos a inteligência, já temos vontade própria, já realizamos os nossos desejos. Né? Existem pessoas com vontade fraca? Existem, mas elas podem exercer essa vontade. Né? Eles estão aprendendo. Então, pessoas estão acima deles. Isso significa o quê? Que as pessoas que têm esse conhecimento podem dominá-los. Tá? E serão responsáveis pelo bem e pelo mal que eles causarem. Perfeito. Uhum. Isso então, mesmo. O que acontece? O nosso amigo, a gente vai mostrar para vocês depois, né, o depoimento do Rei Agras. Ele é um elemental do fogo que já tem uma consciência legalzinha para dominar os seus irmãos elementais. E você ouve a fala dele e pensa, nossa, é um filósofo, é uma pessoa falando. É um ser humano que tem uma inteligência grandiosa. Só que a linguagem dele é geometria, matemática, lógica, figuras. Se tirar ele do reino dele e colocar ele à deriva em um lugar totalmente estranho, ele vai ficar inseguro, sem saber o que fazer, se submeter a todas as vontades e ele não sabe mentir. Elementais do fogo não mentem. Se eu pedir para ele dizer assim, fala pro Alisson que eu não tô em casa, ele simplesmente vai virar pro Alisson e dizer assim, a Kelly falou que não tá. Porque eles não conseguem mentir. Né? Então eles têm limitações e podem ser dominados por nós. Por quê? Porque os animais, as plantas, os elementais, os minerais estão sujeitos na escala evolutiva a nós. Assim como os anjos, né, os cristos e Deus nos dominam, nos dirigem. Só que dominar e liderar não é subjugar. Né? Então, e tem uma grande diferença entre dominar. As pessoas não entenderam quando Deus disse que o homem dominaria sobre a terra. Não é explorar a terra. É fazer com que ela se desenvolva melhor. Animais que são de estimação, eles têm vontades que na natureza eles não têm. Então, por exemplo, na natureza, uma zebra, um cachorro, vai beber água quando está com sede, comer quando está com fome e se reproduzir na época da reprodução. Quando o animal está na casa do dono, ele tem o tapete favorito, ele tem umas manhas. Isso é o ser humano ensinando o animal a ter vontades. Então, quando a planta está sozinha, ela cresce para onde quer. Ela faz o que ela quer. Ela cresce para onde ela tem vontade, toda torta, dominando tudo. Ela não tem noção de movimento, ela não tem noção de nada e ela está ali. Quando o ser humano coloca uma estaquia, dirige ela vai se desenvolvendo. Pesquisem.
quadros de como eram as melancias na Idade Média. Elas tinham miolo branco, eram um gosto que não era tão bom. E hoje, olha como as melancias são bonitas e saborosas. Por quê? Porque o ser humano domesticou a melancia. O ser humano domesticou a cenoura, domesticou o melão. E essas frutas se desenvolveram para o melhor. Com os elementais acontece a mesma coisa. Existem aqueles que estão a esmo, que ficam aprontando sem propósito ou fazendo coisa nenhuma, que não tem motivação. Ou também existem aqueles que são dominados por espíritos da mesma linhagem, que são dominados por seres humanos. A gente conhece, por experiência, eu conheço muitos pela mediunidade, tudo desde criança, alguns, né? E o meu irmão, a gente está fazendo o 3º livro dele, a gente já citou isso aqui, ainda está em andamento, ele não está concretizado ainda, visitou alguns desses reinos e pôde constatar algumas coisas, né? Então a gente vai mostrar isso também, né? Mas primeiro eu quero falar sobre a magia, né? E depois o Alisson vai ler pra caramba, hein? Ele que se prepare. Tá então o que acontece? Magia é a vontade dirigida com os pensamentos em sincronia com as palavras e ações. Então eu uso a minha energia para dominar a autodominação, né? Que é autoconhecimento. Eu me conheço, então eu me domino. Eu domino a natureza através de dominar os elementais. Eu domino outros seres humanos. Isso é neutro. Posso usar para o bem, posso usar para o mal. Mas quem tem a sincronia entre a própria vontade, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações, domina todas essas áreas. E aí coisas incríveis acontecem. Claro que uma pessoa comum que tenha essa sincronia não vai dominar tudo isso como Jesus, mas vai fazer muita coisa. Eu tenho muitas histórias. Mas como o tempo aqui é curto, que a gente sempre tem 1 hora, a gente vai focar mais nos elementais hoje, né? Mas existem muitas histórias de cura instantânea, muitas coisas que acontecem, porque às vezes a vovozinha que mora lá no sítio, ela é maga sem saber. Porque o que ela fala, ela cumpre. Ela pensa tudo o que ela fala e age. E quando a vovozinha diz eu quero. E ela faz acontecer. Então o que acontece? Às vezes essa vovozinha diz assim, olha meu filho, não vai em tal lugar, isso não vai dar certo, eu não gostei daquela pessoa ali, eu não ando com pessoas assim. Ela fala, mas ela não anda com pessoas assim. Ela diz, não faz tal coisa, eu vou fazer um chá pra você. E aí o espírito da terra que vê que aquela vovozinha é séria, que é uma vovozinha que ele gostou, geralmente os espíritos da terra gostam de idosos, porque eles são mais silenciosos, mais lentos e combinam com a energia. Daí vai lá e potencializa o chá da vovozinha. Por isso que muitas vezes eu faço um chazinho, tô com 35 anos, e não tem o efeito que o chá da vovozinha faz. Porque ela não fez o trabalho sozinha. Alguém foi lá com a essência da natureza e favoreceu aquele chá. Então isso acontece. Espíritos humanos também podem auxiliar? Podem, tá? Também. Então o que acontece? Eu vou pedir pro Alisson ler sobre magia o depoimento do nosso amigo Zendo. Ele é um monge tibetano. Ele conversa com a gente em desdobramento, ele está, né, encarnado ainda. E ele nos deu essa mensagem explicando essa situação. Então vou pedir para você, Alisson, dar um adendo aí pra gente, tá bom? Tô aqui já, Kelinha, já aberto aqui no próprio canal do YouTube lá, Amor Cristalino, que é onde a gente publica as mensagens, eu e a Kelinha. Canal que a gente faz com muito amor aí, muita dedicação, muito gosto por ter esse canal, essas mensagens que alimentam eu e a Kelinha semanalmente. É uma bênção poder ter conhecimentos espirituais nessa encarnação, poder estar divulgando, poder ter um local onde a gente pode acolher mais pessoas, para poder visualizar. A gente são 162 inscritos, mas nosso interesse de fato é divulgar, e isso a gente solta o alcance, né? O alcance é solto por nós, e o que importa é estar divulgando esse conteúdo que só traz bem, só traz esclarecimento, nos faz compreender a nós mesmos. Isso que eu acho bacana. E nessa mensagem é do nosso irmão Zendo. A mensagem tem o título Um Verdadeiro Mago.
Na antiguidade, existiram alguns homens que marcaram a história pelas possibilidades mediúnicas, paranormais, científicas e filosóficas que alcançaram. E tantas foram as possibilidades que homens modernos muitas vezes duvidam da existência de tais personalidades, como Hermes Trismegisto, Jesus Cristo, Apolônio de Tiana e os famosos yogis. Mas a pergunta que se pode fazer é: por que na atualidade homens assim não se manifestam ao público? Ou se escondem? Ou não existem? Posso dizer que existem sim, e são raros. Grande parte deles se encontram em regiões isoladas, como no Himalaia, fazendo com suas faculdades o bem. Porém, no passado já foi revelado que tais faculdades não aceleram a evolução da maioria da humanidade, que contempla esses fenômenos, porque tais homens ou são perseguidos ou são desacreditados. Porque com a grandeza moral que atingiram, não podem ser controlados por pessoas ambiciosas, mas antes liberam os fracos e oprimidos das tiranias vigentes. Mas como o Cristo, na personalidade de Jesus, já disse: qualquer um pode fazer o que ele fez, só que não faz, porque vivendo na superficialidade e mergulhados na matéria, vivem apenas para si mesmos, e egoístas que são, fogem da disciplina e da sutilização, no aproveitamento do tempo e modificando os gostos, procurando também lugares puros, onde o sangue não foi derramado por ambição e perversidade. Nesses lugares, práticas meditativas simples, porém profundas, devem ser efetuadas. Mas tais regiões não contaminadas pela violência ou por formas mentais nocivas estão ficando mais raras. Além do mais, quanto mais cedo se vive uma vida dedicada ao desenvolvimento do corpo, da mente e do espírito, mais progresso se tem no que vocês chamam magia, que na verdade nada mais é que o domínio mental sobre o próprio corpo, sobre a natureza, sobre os espíritos e sobre os outros encarnados. Domínio que, quando não usado para o bem, é limitado pela própria lei divina, porque a fonte de todos nós é o puro amor, que ainda não conhecemos na totalidade, e quando se tem apenas ambições, então se pode subir apenas poucos degraus. Então, meus filhos, sejam mais profundos na união entre vocês, no trabalho executado com boa vontade e sem servilismo ou personalismo. Sejam também mais profundos fazendo suas preces e suas meditações com as palavras, com os pensamentos, com as emoções. E por que não dizer com o próprio corpo físico, mantendo posições reverentes e adequadas. É o que posso dizer agora, irmão Zendo. Muito lindo, né, Caninha? Muita informação, né? Muita informação. Então, por que que hoje muitos fenômenos não são observados? Às vezes existem irmãos que dizem, porque não precisa mais desses fenômenos. Precisar sempre precisou. Porém, esses fenômenos sozinhos não evoluem a humanidade. Tanto que esses homens, né, especiais, porque se dedicaram, todo mundo que se dedica merece, né, o fruto ali da sua obra. Perfeito. Né, um médico, ele não é especial porque ele sabe fazer coisas que o outro não sabe, porque ele estudou, ele ganhou uma formatura, e a magia é a mesma coisa. Então Zendo fala, como que vão existir homens como Apolônio de Tiana, se as pessoas só querem viver por prazer, só querem viver para si mesmas? Ninguém quer se isolar um pouquinho, ninguém quer abrir mão dos seus gostos, ninguém quer meditar mais que 1 hora, a maioria não chega nem a isso. As pessoas vivem em lugares contaminados pela violência, né, pelas más energias, pela fofoca, pela destruição, pela inveja. Então, uma vez, um xamã chegou num lugar na China para fazer chover. Aí ele ficou um tempo lá com as pessoas e disse assim, olha, eu preciso de uma cabaninha para mim lá naquela montanha. Daí ele ficou uns dias lá e depois conseguiu fazer chover. Porque ele disse assim, eu precisei me afastar deles porque
A atmosfera do lugar que eles estavam criando estava me atrapalhando. Então, assim, como que eu vou realizar alguma coisa se eu estou num ambiente que não é propício? Existiam muitas regiões naturais intocadas pelo homem, ou tocadas, mas por pessoas mais puras, e aí esses homens iam nesses lugares meditar. A gente vê isso na dinâmica de Jesus, que foi batizado e saiu 40 dias no deserto. Lá não tinha ninguém, né? Era um lugar livre do sangue, da inveja, da maldade, né? Então a gente vê vários homens procurando esses lugares. E como eles faziam essas coisas desde a infância, né, realizando o bem verdadeiro e profundo, e eram pessoas de personalidade forte, e isso não é uma coisa negativa. Ser uma pessoa de gênio não é ser uma pessoa brava, ruim, grosseira. Isso não tem nada a ver com ser uma pessoa de gênio. Ser uma pessoa de gênio é saber exatamente o que se quer e caminhar de acordo com o propósito escolhido. Isso ele deixa bem claro. A pessoa que faz isso, ela consegue com a mente dominar o elemento universal ou fluido universal. Eu prefiro falar elemento porque fluido lembra muito água, né? Então Kardec usou o termo fluido porque não tinha um termo melhor na época, né? Eu prefiro o termo elemento universal, ou akasha, como falam os indianos, que é um elemento mais sutil do que a água, do que o fogo. Inclusive o termo elementais é porque existem princípios na água, no fogo, no ar e na terra. Não é que esses seres dominam esses elementos de forma circunscrita, não é bem isso. É porque a terra, ela é opaca, pesada, e a energia telúrica está ali. Então os espíritos da terra, eles têm essas características de serem mais lentos, de serem, né, mais ativos assim no sentido de fazer as coisas. Eles não planejam as coisas. A galera do fogo é diferente. O fogo não é simplesmente o fogo. É a luz, o calor, as cores, né, a visão. Então eles lidam com princípios maiores, a eletricidade, que se manifesta também nesse fluido universal, que uma mente forte domina, conscientemente ou não. Existem também os nossos irmãos do ar, que os princípios do ar são a velocidade, a transparência, levar e trazer, movimentar. A gente vê isso na dinâmica de Hermes Trismegisto, né? Aquele deus com as sandalinhas que vai para cá, que vai para lá, fofocando, né? Da terra para o céu, do céu para a terra. Né? Então essa é a função desses nossos amigos. Quando eles têm propósitos, né, os elementais do ar, eles levam mensagem dos elementais da terra para o fogo, do fogo para a água. Porque geralmente os nossos irmãozinhos do fogo, da água e da terra, eles não gostam muito de sair do lugar onde eles estão. E os do ar não gostam de ficar parados. Tanto que eles amam adolescentes. Né? São barulhentos, são alegres, ficam entediados. Eles só têm 2 sentimentos, tá? Tédio e euforia. É de uma coisa para outra. Então, eles vendo uma balada cheia de jovem, barulhento, eles vão chegar lá. Não vão chegar perto dos velhinhos, não vão chegar perto dos doentes, porque para eles não é interessante. Né? Aí o que acontece? Às vezes tem um adolescente lá com uma moto, e ele tá com uma vontade de correr, o elemental vê ele ali e diz, vamos correr mesmo. Por quê? Porque ele não morre, ele não tem medo, eles não têm medo. Eles não sabem o que é medo, eles não sabem o que é tristeza, eles não conhecem isso. E aí incentivam mesmo. É por maldade? Não, por sintonia. Eu gosto de correr, você gosta de correr? Bora correr. Simples assim. Então cada ser desse, pela inocência que eles têm, eles vão pro caminho que eles gostam. O intelecto deles é informação superficial. Já falei que eles são fofoqueiros. E fofoqueiro não fala nada profundo, né? Fofoqueiro, ele é fato. Aconteceu, eu vou transmitir. Falaram para mim falar, eu vou falar. Então essa é a parte deles. A galerinha do fogo é diferente. Eles só lideram, mandam e projetam. Essa galera é a galera da visão, é a galera das formas, dos números, da lógica, mas também não tem medo, também não sabe o que é emoções. Ficam daquele jeito. Então eles projetam, desenham, mostram formas, símbolos, e aí eles falam para os do ar, olha, é isso aqui que é para fazer. Né, os cristos, os anjos nos mostraram esse projeto aqui. Pede aí para a galera da água e da terra ajudar a fazer e vamos fazer. É isso aí. Vai lá e faz. Né? Engenheiro não toca no tijolo. Não é assim que funciona. E quem toca no tijolo? A galera da terra.
né? Silenciosos, concentrados no trabalho, adoram lugares solitários, às vezes tem uma casa mal assombrada, que não tá mal assombrada, tem um elemental da terra que tá ali, eles são apegados, o apego é dessa galera aqui. E aí vem uma pessoa ali, compra aquela casa, e aquela pessoa não tem prudência, em vez da pessoa comprar a casa, como ela não tem conhecimento sobre esses seres, né, ela compra, e ao invés dela ir lá em 2 pessoas, conserta uma coisa aqui devagarzinho, conserta uma coisa ali devagar, vai pintando devagar. Não, a pessoa já chega ali, já liga o rádio, já vai abrindo as janelas, leva todos os parentes para ajudar a consertar. Pronto. Eles não gostam. E vão dar problema. Então, assim, e esses conhecimentos sobre eles ajudam a termos uma vida tranquila, né? Quem conhece, conhecimento é poder, e também ajuda no nosso autoconhecimento. Por quê? Porque como nós já fomos elementais, já fomos animais, já fomos muitas coisas, a gente sabe mais ou menos qual que é o nosso temperamento. Por eles a gente tira mais ou menos uma ideia. É por isso que cada signo tem os seus elementos. Aí quando você nasce de um signo, é para você saber quem você já foi. Não é para você ganhar na loteria, o número do jogo. O signo ele serve para te mostrar qual é o teu planejamento presente e quem você já foi, para definir um futuro melhor. Nada é por acaso. Eu não nasci dia 11 de setembro a esmo. Foi tudo programado, não existem coincidências. Então é isso que a gente precisa entender. Conhecer esses amigos é ter umas possibilidades, tá? É ter mais possibilidades. Então eu vou pedir pro Alisson dar uma olhadinha no Reino da Luz e da Vontade, quando o Sadraque consegue visitar o Reino do Fogo ali e conversar com Agras, né, que é o governante desses Irmãos do Fogo, e ele também é do Fogo, ele já é um pouco mais evoluído, e tem suas limitações, mas já sabe falar e já sabe governar. Existem outros bem menos evoluídos, e olha, eles às vezes refletem no tamanho, eu não vou dizer que sempre, tá? Toda regra tem exceção, isso a gente tem que colocar na cabeça. Não é porque geralmente é que é sempre. Mas geralmente, quando o elemental tem o nosso tamanho, ele tem uma boa comunicação e já pode governar. Quando é muito maior ou muito menor, geralmente é governado e não tem habilidade de comunicação. Tá? Então isso é uma coisa que eu percebi por experiência. Podem haver exceções? Podem, tá? Mas pela minha experiência, quando é muito pequenininho, assim, do tamanho de uma barbezinha ou do tamanho da nossa mão, assim, geralmente não sabe conversar, né? E aí é bem governado mesmo, e aí é mais influenciado ainda. Pelo que eu pude perceber, a inteligência deles varia entre uma criança de 2 anos até uma criança de 10. No máximo 11, 12 anos por ali. Por mais bonitinho que falem, beira a isso. Então vamos ver aí como se comunica o irmão Agnes. Quer que eu passe direto para a fala dele, que nem eu quer que eu relate aqui como que é a aparência? Um pouquinho antes, pode relatar, tá? Um pouquinho antes para entender por que ele fala aquilo. Então aqui, durante o capítulo aqui, ele chega até o local, e aí ele começa a descrever dizendo: de repente, elementais começaram a chegar. Eram homens e mulheres flamejantes. Seus cabelos eram de chamas vivas e não vestiam nada. Também haviam seres bem pequenos que sobrevoavam, patrulhando toda a sala. Alguns eram apenas pequenas chamas, outros menores ainda, pareciam pequenas lagartixas incandescentes bem coloridinhas. Estes seguiam um pequeno ser incandescente que chamou minha atenção. Este serzinho possuía um corpo infantil de menina, porém da cintura para baixo, assemelhava-se a um cavalo marinho que flutuava pela sala, conduzindo os outros até onde nós estávamos. Esses pequenos seres nos cercaram e deram a volta ao redor de nós 3 vezes. Depois se afastaram, ficando parados ao lado do trono. Então eu comentei com o meu amigo Detro a respeito daquele lugar assim: amigo, tudo aqui é muito bonito, mas bem diferente, e dificilmente alguém acreditará em meu relato entre os encarnados. Aí é com eles, meu amigo. Estamos fazendo a nossa parte, interrompeu Detro, dizendo despreocupado. Então continuei a comentar dizendo:
Detro, percebi que existem vários seres aqui, mas assim como as elementais da água que parecem mais humanas, eles também não usam roupas. Só a rainha Narmai usava alguma coisa no reino da água. Sinceramente é uma coisa que me incomoda um pouco. Detro ouviu meu comentário, mas não disse nada. Apenas me olhou compreensivamente. Por que os irmãos da água teriam de ocultar a sua transparência? Ou nós, os filhos do fogo, teremos de ocultar a nossa luz? São os encarnados que ocultam os corpos espirituais em corpos físicos opacos e pesados, a fim de se melhorarem e esconderem seus defeitos. Porque quando seus corpos espirituais abandonam o corpo de carne, muitas vezes os espíritos se envergonham das deformidades que observam, deformidades do orgulho, do egoísmo e da ignorância. Nós, porém, somos o que somos. Além do mais, as roupas que vocês vestem, além de acentuar a vaidade já existente em vocês, só os preserva das altas e baixas temperaturas, mas não da imoralidade sexual a qual vocês tanto temem e tanto gostam. A voz que dizia essas palavras palavras inesperadas era forte como um trovão e me estremeceu todo, não só pela gravidade daquela voz, mas também pelo elemento surpresa, porque eu não esperava a chegada daquele ser, e também pela verdade incontestável naquelas palavras. Então procurei com um olhar para ver quem falava e vi um homem alto, atlético, também flamejante, porém tinha um rosto de leão, tendo no alto da cabeça uma coroa feita de chamas. Então eu, envergonhado, pedi desculpas, mas ele me tranquilizou dizendo: não estou zangado com você, nem com a sua presença. Apenas digo a verdade, porque não consigo mentir. E se conseguisse, não desejaria. Seja bem-vindo, sou o Rei Agras. Você foi trazido aqui para eliminarmos suas formas mentais negativas. Espero que seja fácil e que não seja doloroso. Quer que eu continue aqui, Kelina? Não, eu acho que já é suficiente. Já é. Então ele simplesmente, ele chegou, não se preocupou em adular, cumprimentar. Oi, eu sou tal, não teve pompa nenhuma. Ele só chegou e se meteu na conversa. A gente tem que usar roupa por quê? Só serve para proteger do frio e do calor? E vocês usam e fazem tudo que vocês não gostam de fazer? Por que eu tenho que fazer isso também? Né? Vocês se escondem, porque vocês são uma coisa e fazem outra. Nós somos o que somos, a gente não precisa se esconder. Então, ele não falou isso para ofender ou porque ele se sentiu ofendido. Ele vê as coisas como são e fala. Ele falou, eu não consigo mentir, se eu conseguisse também não ia fazer. Mas seja bem-vindo, então ele não ficou chateado. Mas é que ele não consegue, é uma limitação que ele tem. Então o que vai acontecer? Ele vai precisar ficar ali no reino do fogo. Vai precisar passar por outro reino para adquirir as emoções. Vai precisar passar por outro para executar as coisas, porque ele cria, desenha, mas não põe a mão na massa. Manda fazer. Vai ter que aprender a fazer. Vai ter que aprender a sair de casa como elemental do ar. Então eles passam por essas transições para depois ser um ser integral que nem nós somos. E muitas vezes a gente não usa as nossas ferramentas. Por exemplo, nós temos já vontade própria e nos deixamos governar pelos outros. Nós temos emoções para nos entendermos e termos empatia. E às vezes a gente não tem empatia. Nós podemos ir para onde queremos. E muitas vezes a gente não usa isso para ir para lugares bons. Então assim, nós temos todos os recursos já. Nós executamos, planejamos, sentimos emoções, né? E nós também nos comunicamos. Eu posso falar aquilo que eu conheço, como eu estou fazendo agora. Então, e esses irmãos, eles conseguem fazer uma coisa só. Então, e eles fazem bem. Eles fazem uma coisa só, mas o que eles fazem bem feito. Então, que nós possamos usar todos esses atributos que já se juntaram em nós, o movimento, os ciclos das plantas, crescer, morrer, nascer, enfim, né? O senso de existência dos minerais, os movimentos dos animais, tudo que nós já adquirimos, que nós possamos usar isso para aprendermos a amar, porque nós estamos aqui nessa parte, para entender o conceito do amor,
E depois a gente vai ser outra coisa. Aí a gente vai pular pro reino angelical, e papapá, e aí vai. Né? Mas nós precisamos usar as ferramentas que nós já temos. Isso a gente vai deixar bem claro. Eu gostaria que você visse o reino das emoções, Claro. que é totalmente diferente. O que acontece? O Agras não tem emoção nenhuma. Aqui é ao contrário, elas não têm a razão. Então todas as decisões são tomadas através da emoção. Se eu vou fazer alguma coisa, é pro Alisson gostar. Ou é porque eu não gostei dele para provocar. Se eu for não fazer alguma coisa, é o mesmo motivo. Se eu for criar uma roupa, um vestido, que cor que... Eu não vou pensar no que eu quero. Que cor que a minha mãe mais gosta. Eles são assim. Então tem muitas pessoas nesse perfil ainda. Por quê? Porque já foram desse reino. Né? E nós temos que ter muita paciência. Tem pessoas que ainda vivem nesse padrão aqui. Então a gente vai conhecer a Darine, a gente vai ver que ela age puramente na emoção. Perfeito, Kelinha. Antes só queria conversar uma situação, porque eu trabalho num centro espírita e a gente faz trabalho de desobsessão por meio da apometria, né? Então a gente vai em muitos locais, casas das pessoas que precisam da limpeza no ambiente, a pessoa que é a consulente, que a gente chama assim, que pede apoio espiritual para sua casa, para poder fazer um trabalho de desobsessão. Quando a gente visita daí espiritualmente, enquanto está acontecendo a sessão, a gente vai até a casa da pessoa, faz a limpeza dos objetos, dos irmãos espirituais que estão vagando, estão lá na casa. E muitas vezes a gente, quando precisa fazer uma limpeza mais pesada no ambiente, a gente usa muito os irmãos elementais. A gente chama salamandras do fogo. Acho que a Kelinha também já conhece pelo nome aqui. A gente acho que não chegou a falar no livro do Sadraque, não falou o nome salamandra, né? Pelo elemental do fogo, as salamandras. E a gente... Na verdade, esses nomes foram criados pelos nossos irmãos ocultistas, né? Mas não tem problema usar, não tem problema nenhum usar. Mas esses nomes não são usados nesses reinos, né? Certo. Então, que até foi bom você falar isso, porque a gente vai dar um adendo. Quem está falando nesse livro que a gente está mostrando, que é o livro Acima do Céu, que ele vai ser concluído ainda, é o meu irmão Sadraque. Ele já é falecido e tal. E aí ele vai nesses reinos e eles não chamam assim. Então, como meu irmão ele é muito inocente, ele fala exatamente o que ele vê, parece um do fogo, né? Então, só que ele é emocional também como os da água, assim. Ele é emocional e muito sincero. E aí ele fala o que ele escuta ali. Então, em nenhum momento ele escutou falar sobre as salamandras do fogo, os ondinos ou ondinas da água, os silfos, né, do ar, ou os anões da terra. Então, assim, eles não usam esses termos, então ele também não usou. Esses são termos usados pela galera da teosofia, pela galera do misticismo, pela galera, né, ali de Eliphas Levi e tal, os grandes ocultistas. É errado usar? Não! Vamos usar os nomes aí para definir, né? Não tem problema nenhum. Né? Assim como a gente usa, né, o termo, os negros, para definir pessoas de pele escura e tal. Então pode usar, não tem problema nenhum. Eles usam porque realmente eles não usam esse termo nesses reinos, tá bom? Só para deixar claro isso daí. Isso mesmo, porque quando a gente, dependendo do nome, mas a gente se concentra lá pedindo apoio dos elementais do fogo, para poder fazer a limpeza no ambiente lá, que às vezes é necessário de pedir apoio deles. Falam, dirigem a gente a espiritualidade pedindo, chame eles, e aí a gente chama algumas famílias deles para poder auxiliar na limpeza. E a sensação que eu tenho quando a gente chama eles e faz a limpeza é uma alegria por poder eles serem úteis, sabe? A sensação que dá quando a gente faz a limpeza, termina e a gente fala para eles que já terminou, agradece pelo auxílio e eles vão. É a sensação daquela gratidão deles de poderem ser úteis em poder fazer uma limpeza, né, espiritual naquele ambiente. Eu vejo aquela sensação de gratidão deles, de se sentir úteis em poder ajudar. E a gente sabe que ajudando a gente sempre cresce, né, se tornando útil, ajudando as pessoas, tornando aquele ambiente mais sutil, limpo. A gente vê a alegria. E agora, fazendo a leitura aqui do capítulo 16 do livro, fala a respeito do reino das emoções. Eu puxei já no momento onde que ele conhece a Darine, tá bom, Kelinha?
Tá, é isso aí. Que daí a gente poupa tempo para falar outras coisas também. Porque o que acontece? A gente tem que entender que muitas vezes eles nem agem, só a presença deles transmite coisas. Então, por exemplo, um amigo do fogo, eles são muito brilhantes, vivos, então quando eles chegam perto da gente, como eles são fogo, como eles são luz, como eles são movimento, eletricidade e tudo isso, só pelo fato deles chegarem no local, o nosso sistema nervoso vai ficar mais iluminado com a eletricidade sutil do elemento universal, o fluido universal. Aí a nossa cabecinha vai ficar fervilhando de ideias super coloridas, um pensamento bem definido, e eles não fazem isso por mal, só a presença deles já causa isso. E às vezes os nossos amiguinhos da Terra, só deles estarem no local onde a gente está, ou a gente fica muito sonolento, com a vontadinha de dormir, ou a gente fica muito concentrado, eu até chamo eles de Ritalina, porque, né, eles nos fazem ter foco numa coisa só. E as menininhas da água também. Às vezes elas entram numa casa que já tem alguém de TPM e a pessoa chora mais, elas adoram grávidas, mulheres, adolescentes, aquelas meninas que lê romance, às vezes a menina da água tá ali também, né? Elas adoram isso. Então, muitas vezes só a presença já contagia. Assim como nós. Às vezes só a nossa presença já traz uma alegria ou já traz uma tristeza, né? Que eles têm um campo áurico, assim como a gente. É diferente, não é totalmente completo. Como eu disse, o que tem num sobra, falta no outro, né? E vice-versa. Então, essa completude só tem na gente mesmo, né? E aí, a completude do amor só tem nos anjos. E por aí vai. Os seres crísticos, por exemplo, eles dominam o elemento universal de uma forma que nós ainda não dominamos. Nós só dominamos pela vontade e a gente não tem total consciência de como usar isso, né? Então, nesse sentido, a gente tem muita limitação. Mas já é possível. Os nossos pensamentos, eles mostram o que nós estamos vendo no elemento universal, nesse fluido que ele permeia tudo. Ele permeia o vazio dos átomos, ele permeia o universo. A ciência já concebe isso, de que tem algum elemento, que o vácuo não é vazio e que a luz das estrelas se curvam perto do Sol. Então isso aí Einstein já dizia. E é esse elemento universal que a ciência ainda não detecta, né? O quinto elemento. Ele está numa forma mais grosseira, né? No espaço, mas assim como o fogo, a luz, a água, ele tem características e formas e vibrações mais sutis. Então existe o fogo físico e existe os fogos astrais, os fogos mentais, né? Esse elemento em formas mais sutis. O princípio básico dele é luz, calor e movimento. O princípio da água é magnetismo, escuridão e flexibilidade, né? Do ar é leveza e movimento, da terra, né, é opacidade, lentidão, porque nada está parado, né, diz uma lei de Hermes Trismegisto. Então essas são as características principais desses elementos, independente do grau que eles estejam. Vamos conhecer a Darine então. Foi então que uma criatura veio em alta velocidade em minha direção e sinceramente pensei que se chocaria comigo, mas parou em minha frente. Era uma moça muito bela, porém não era translúcida, mas transparente como água. Era como se fosse feita de água e estava dentro da água. É claro que sua aparência era visível, mas era preciso muita atenção para enxergar aquele ser. Isso, claro, quando estava parada, pois quando se movia era fácil perdê-la de vista. Só que eu não tive tempo de continuar minhas observações ou fazer qualquer pergunta, pois ela teve uma reação que eu não esperava, porque me abraçou com vontade e me beijou nos lábios. Eu fiquei sem jeito e sem nenhuma reação. Detro, acostumado com aquele ambiente, nos observava e não interferiu, mas graças a Deus ela me soltou e disse amorosa: "Bem-vindo, filho da vida, você é como nós ou como eles?" Me deixou indecisa. Detro então finalmente me salvou e disse: "Irmã amada, como devo chamá-la?" "Eu sou Darine, senhor. O que deseja?" respondeu ela de submissa. "Desejo que vá chamar sua senhora e que possamos apresentar o seu reino para o irmão Sadraque." Então ela me olhou e disse 2 vezes: "Sadraque, Sadraque." Depois foi acelerada a cumprir as ordens do meu amigo Detro. Então perguntei assustado assim que ela saiu:
Detro, o que aconteceu aqui? Por que essa criatura não se comportou com você do jeito que se comportou comigo? Sadraque, meu irmão, não se apresse em julgar. Essas irmãs trabalham e vivem no reino elemental da água. Elas agem baseadas em suas emoções. E pelo comportamento da nossa irmã Darine, julgou que você fosse um deles pelo grau de inocência que você tem. E também porque é um recém-desencarnado, carregando energias e desejos que eu não possuo mais. Mas não se preocupe. Pode parar aí, só Tá pra bom. gente entender. Perfeito. Então, o que acontece? Nós olhamos, né, um rapaz bonito e tal, e até pensamos, nossa, que gatinho, mas a gente para por aí, né? Ela viu, gostou e agiu. Então, assim, e aí o Detro falou pra ele, olha, não julga ela. Ela não é uma pessoa sem caráter. Ela não tem o discernimento da inteligência. Ela age pelo que ela sente. Né? Se ela não gostasse dele, ela dá um tapa. E aí daí ele perguntou assim, mas tá, comigo ela agiu de um jeito, com você de outro. Sim, porque eu já me domino as minhas emoções. Você não domina as tuas, então por que você vai dominá-la? Né? Então é mais ou menos isso. Se eu não domino, né, as minhas emoções, ou se eu não domino a minha língua, se eu sou uma fofoqueira, que poder que eu vou ter sobre o elemental do ar? Nenhum. Então, se dominar, se autoconhecer, será que eu não sou movida pela emoção? Será que eu uso a minha razão quando alguém me xinga? Será que eu consigo me conter? Porque se eu não consigo controlar essa galera aqui. Né? E controlar eles traz benefícios muito legais. As pessoas podem baixar a febre dos outros, podem purificar ambientes, né? Podem acalmar a paixão de alguém ou aumentar, né? Então, essas coisas são possíveis sim. Claro, de forma racional, não de forma mística e uma forma que seja supersticiosa. Mas essas forças existem, e toda força que existe, ela pode ser dominada. Assim como é possível dominar a eletricidade, o magnetismo, né, a gravidade. Se a gente não domina, é porque a gente não conhece. Se a gente não domina, é porque a gente não conhece. Se o mundo espiritual existe, ele pode ser dominado de acordo com o nosso grau de inteligência. Se eu conheço pouco, eu domino pouco. Se eu conheço muito, eu domino muito. Né? Então nós vamos conhecer também os nossos irmãos do ar, principalmente o Rei Fnil, né? Vamos conhecê-lo no reino do intelecto e da velocidade, né? Que a maneira que eles agem também. E o meu irmão, ele descreve assim de uma forma muito simples, né, o que ele está sentindo no momento, fica indignado, fica feliz, fica curioso, né, porque quem está levando ele é o Mago Detro, né, que é um outro desencarnado que foi um guia meu, e ele já conhece isso dali porque o trabalho dele é lidar com esse ser, né, esse é o trabalho dele, ele ensina como tratar, como conviver com esses nossos amigos, né, que são amigos mesmo, né? São como crianças que é possível educar e é possível nos ajudarem em situações. Quem domina os elementais do ar num nível Apolônio de Tiana pode ficar mais leve, né? Quem domina os elementais do fogo num nível crístico, num nível Jesus, pode ver através do coração e do pensamento das pessoas. Aí quem domina tipo eu, assim, né? Pode só fazer algumas coisinhas, né? Quase nada. Né, pedir para esses amigos, olha, baixa a febre de alguém, ou aumenta a temperatura dessa pessoa que ela está com frio, e isso aí eu peço, eles fazem. Mas para por aí, são pequenas coisas que a gente faz, porque a gente não tem tantos conhecimentos de todos os símbolos que eles conhecem. É para isso que serve talismã, símbolo, essas coisas. Não é que o objeto em si tem poder, é que esses irmãos conhecem a língua do símbolo e da matemática. Isso é universal para eles. Só que os números para eles não são desenhados como são os nossos números, né? Quem desenhou os nossos números, os algarismos, tanto que fala algarismos, são os árabes que desenharam. Só que os números já existem muito antes dos árabes. Eles conhecem os números por símbolos, por geometria sagrada. Então é para isso que serve um pentagrama, é para isso que serve uma flor da vida, para que eles leiam e entendam. Só que o símbolo em si não é nada se eu não tenho poder moral, se eu não tenho força. Então, se eu sou uma pessoa emocionalmente fraca, não adianta eu usar um símbolo. Ele vai entender o símbolo, opa, Kelly quer que eu faça isso aqui. Ah, não, mas eu não vou obedecer, não.
não sente segurança. É como uma criança que sabe certinho com qual adulto ela pode fazer mais pirraça. Funciona da mesma forma. Então tem adultos que eles não têm autoridade. E aí a criança teima, faz birra ou simplesmente não obedece, não confia. Não é porque a criança é má, é porque ela quer sentir segurança. Amor e disciplina é necessário. Inclusive auto-amor e autodisciplina. Começa por mim, para mim ter o que oferecer para o outro. Então isso aqui é muito interessante. Encontrou o funil aí? Encontrei aqui, Kelinha. Aí. Então, vou dar a característica, a descrição Alisson, dele. Pode falar. antes de você pegar e mostrar diretamente o funil, dá para você mostrar a chegada do meu irmão aí nesse reino, porque é um reino, muita gente vai gostar, Certo. né? Porque assim, quem tá descrevendo é o humano, ele tá fazendo jornada por reinos nesse livro, vários reinos, desde os elementais até os reinos de outros mundos, infelizes e felizes, por aí vai. Por isso que fala além das colônias, né? São jornadas, porque geralmente os livros de médiuns espíritas descrevem o quê? A parte de onde ficam os desencarnados hominais, né? E aí ele está fazendo o trabalho de viajar e conhecer outros reinos, né? Tanto de outros planetas como de outros reinos dentro do nosso mundo aqui. São terras dentro da Terra, né? Então vamos conhecer esse reino que eles viram aí. Quer que eu volte na parte aqui do deserto para mostrar, Kelinha? Nessa parte? Pode ser. Pode ser? Uhum. Daí depois pode pular, é só na parte que ele entra ali, conhece o lugar e vê então. o barulho, tá? Então, uma fala do Detro. Meu jovem, já teve a oportunidade de observar a beleza de um deserto visto de cima? Ainda não, mas acho que só vamos ver areia, respondi. Vejo que vai se surpreender então. É bem verdade que há areia nos desertos, mas nem só de areia que se faz um bioma como esse. Ele é mais completo do que você supõe, e as dunas formadas pelas tempestades de areia revelam belas formações. Falando em tempestade, precisamos chegar lá mais depressa, pois uma tempestade necessária nos aguarda, disse Detro. O que tempestade? Perguntei, mas sem tempo de ser respondido, pois o irmão Detro me conduziu à maneira dele, mais um pouco mais rápido que de costume. Falando em rapidez, eu teria algum problema com a velocidade, mas enfim, nós chegamos no tal deserto. E era exatamente o que eu havia imaginado, muito céu e muita areia. Mas realmente, meu amigo tinha razão. Visto de cima, o deserto é impressionantemente bonito. E eu gostei muito, mas de repente ouvi o vento cantar mais forte e foi ficando cada vez mais agitado. Também ouvi um grito coletivo, como se fosse o início de uma batalha, mas não vi ninguém. Por mais que eu procurasse com os meus olhos, a única coisa que vi se formar à minha frente foi um redemoinho feito com um vento agitado e muita areia. Então Detro me conduziu até mais alto. Avistamos então o redemoinho visto de cima. Foi aí, acima do redemoinho, que nós paramos. Meu amigo Detro se concentrou um pouco, então olhou para mim, dizendo tranquilo: Não se preocupe, deixe-se cair juntamente comigo no centro deste redemoinho. É o que precisamos fazer para chegarmos lá. Não gostei muito da ideia, mas dessa vez não teimei e, confiando em meu mais novo amigo, nos deixamos cair em direção ao centro do redemoinho e rodopiamos por alguns minutos. E sinceramente não foi desconfortável, foi até divertido. E quando aquilo acabou, já estávamos em outro lugar. O céu não era mais azul como no deserto no qual estávamos, mas era todo branco como em um dia nublado. E ao nosso redor havia uma estranha vegetação esbranquiçada. É como se fossem corais retorcidos no fundo do oceano. É o meio comparativo que posso usar nesse momento. E a princípio, onde estávamos, era tudo silencioso e deserto. Mas continuamos a caminhada e isto estava prestes a mudar, pois já no caminho encontramos muitas mulheres exatamente iguais que flutuavam na nossa direção. Elas eram bem pequenas, não tão pequenas como as mulheres do reino da vegetação, mas tinham o tamanho aproximado de uma boneca Barbie. Todas elas usavam igualmente vestidos brancos e esvoaçantes, e na cabeça de todas elas havia um diadema semi-transparente com o desenho de vários flocos de neve entrelaçados. Elas nos ignoraram totalmente, flutuando acima de nossas cabeças, tomando rapidamente o caminho contrário.
Aí segue um pouco que eu vou lá para a descrição do funil, querido. Uhum. Só na chegada da festa ali, na chegada do castelo. Daí pode seguir adiante sem parar. Ah, tá, então deixa eu botar aqui. Ação penetrar na indivíduos. E aí eles não podem tá. se apresentar enquanto não forem aceitos. É bem legal, bem interessante. Mas não pude continuar prestando atenção naquela construção, porque ao entrarmos lá havia muita coisa para descrever e observar. A começar pela quantidade de indivíduos que estavam lá. Eram muitos e estavam espalhados por todos os cantos em vários pequenos grupos. E agora sim, eu sabia exatamente de onde todo aquele barulho estava vindo, pois alguns estavam tocando uma música agitada, enquanto outros dançavam batendo palmas alegremente. Outros ainda se agrupavam ao redor de mesas arredondadas e pequenas, enquanto jogavam um jogo que eu não sabia dizer se era de cartas ou um tipo de quebra-cabeça. Tudo o que eu pude entender no meio daquela barulheira é que cada integrante tinha um tanto de cartas com uma cor determinada e eles tinham que encaixar mentalmente uma peça na outra, e todas elas deveriam se encaixar perfeitamente sobre a mesa, formando um símbolo específico. E pelo que pude entender, eles estavam levando o jogo bem a sério. Eu até pensei em me aproximar para perguntar como aquilo funcionava, mas o irmão Détro me deteve explicando a situação assim. Irmão Sadraque, aguarde até que o líder deles decida falar conosco, pois ou não nos perceberam ou estão nos ignorando. Neste caso, temos de esperar para não sermos considerados invasores. E o líder deles sabe da nossa visita e que já chegamos? Perguntei preocupado, interrompendo a explicação de Détro. Sabe sim, ele nos observa de algum lugar, pois o redemoinho pelo qual entramos foi feito por ele. Caso contrário, não estaríamos aqui nessa dimensão intermediária. Tenha paciência até que ele venha falar conosco. Por enquanto, continue observando, explicou meu amigo pacientemente. E foi o que eu fiz. Percebi que todos eles usavam roupas extravagantes e coloridas de várias épocas diferentes, às vezes misturadas entre si, e haviam 3 tipos deles. Os primeiros que notei eram semelhantes àquelas mulheres que encontramos no início da jornada, iguais a nós em tudo, exceto no tamanho, mas na coloração da pele ou nas feições em nada se diferenciavam de nós. O segundo grupo eram iguais a nós em tamanho, porém na coloração da pele era de um cinza azulado, levemente perolado, tendo eles orelhas pontudas e cabelos escuros. Já o terceiro grupo eram híbridos entre as características do primeiro e do segundo grupo, nem grandes como nós, nem pequenos como os primeiros, mas tendo um tamanho intermediário, mais ou menos 1,20 m de altura, sendo uns com a pele da cor da nossa, mas tendo orelhas pontudas, e os últimos tendo a forma totalmente como a nossa, mas tendo a pele com a coloração azul celeste, levemente perolada. De repente, enquanto eu observava as características desses novos amigos que agora nos olhavam discretamente, vi se aproximar de nós um ser alto e magro, usando uma roupa de cor violeta que lembra muito a fantasia do Peter Pan, mas sem ser verde. A pele dele era de coloração azul celeste que contrastava com os cabelos escuros arrepiados para cima, destacando as suas orelhas pontudas. Ele também usava um ornamento que me chamou a atenção. Era um colar prateado com um grande pingente em forma de raio, e enquanto eu observava, ele também fazia o mesmo, vindo em nossa direção. Foi quando de repente ele parou no meio do caminho e bateu 2 palmas, e o silêncio imediatamente tomou conta do lugar. Foi então que todos os olhares se dirigiam para nós, e aí pensei: nossa, o que o irmão Détro disse era realmente sério. Eles sabiam de nossa presença o tempo todo, mas nos ignoraram até que o líder deles chegasse. Eu ia fazer uma besteira daquelas. Enfim, meus pensamentos foram cortados por uma voz afeminada e estridente. Era o líder deles que anunciava a nossa chegada, dizendo: Mago Verde, bem-vindo ao nosso reino. Você realmente foi ousado e cumpriu sua promessa,
trazendo até nosso reino um humano que caminha nos ciclos das encarnações. E pelo que já pude observar, ele tem histórias bem interessantes nas várias versões da existência. Venham todos, venham assistir nele mesmo suas capacidades e suas fraquezas. Os que puderem, leiam suas memórias. Caso não sejam capazes, façam perguntas. Siga aqui. Não, já tá bom. Tá né? bacana, né? Pra descrever. Então você vê que é uma galera bagunceira, barulhenta e frios, né? Olha, eu assisti aqui, imagens mentais dele, eu assisti a hora dele. Venham aqui ver as histórias dele, venham aqui ver o que ele faz de bom, o que ele faz de ruim, no que ele é legal, no que ele não é. Pode vir aqui, pode ver. Né? Pedir autorização, coisa nenhuma, né? Então, assim, e você vê, se eles fossem sem esperar a permissão, ia dar uma coisa feia, porque depois eu perguntei, né, pro Detro, tá, mas se vocês não esperassem o rei chegar e acabassem se enfiando no meio deles ali sem permissão. Aí ele falou, olha, nós ia apanhar bastante, eu ia ter que me defender. Então, é bem uma coisa bem animalizada mesmo, né? É uma coisa bem selva, bem leão. A gente vê esse comportamento nos leões, né? Chega um intruso lá, primeiro os chefes vão dar aquela verificada para os outros agirem ou não. Né? Então é uma coisa que não é humana. Né? Então ele fala bonito, você viu ali o Finil, ele fala bonito, mas é uma coisa totalmente superficial. Se você for conversar com ele sobre conversas profundas, como Agras ali, o que é a verdade, tal coisa assim, ele vai ficar bugado, vai ficar parado. Agora se você falar assim, olha, a vizinha estava lá traindo o marido. Aonde? Vamos lá ver? Assim, né? Porque faz parte deles, a curiosidade. Todos olharam curiosos, queriam saber, queriam perguntar. É a euforia da juventude. Né? É a velocidade, a ação. Para que refletir? Eu quero saber. Né? Então, nós temos mais do que isso. Isso é importante, isso é legal. Né? Mas a gente tem mais do que isso. Então, mas como nosso tempo é curto, a gente vai ver a rainha Eva da Terra. Por que eu estou escolhendo os governantes? Porque eles falam. Né? Tem alguns que não têm expressão. No reino da Terra, existe o gigante Gal, mas a gente talvez não vai ter tempo de ver ele. Ele é muito inocente. E aí, ele fala pro Sadraque se o Sadraque não é mau. E o Sadraque diz, não, eu sou um cara legal. E isso basta para ele acreditar. Tamanha inocência. Se você falou que é legal, então você é legal. Né? Então tem esse nível de inocência. E esse nível de inocência se revela no tamanho dele, porque ele é bem grandão. Tanto que ele mede os penhascos com a mão. Esse é o trabalho dele. Medir os penhascos para ver o que mudou e o que não mudou e para falar pra rainha, né? Então, geralmente, quando eles são muito grandes, são muito pequenininhos, o nível de consciência não é proporcional a uma pessoa, né? Nem na comunicação. Esse dali se comunica, mas é muito inocente. Tem uns que são muito pequenos e nem falar sabem. Então, por isso que eu escolhi os líderes, porque eles mostram essas características, mas pelo menos se comunicam. Então vamos conhecer a nossa. Tá. E Eva, quando a gente vê o perfil dela, parece muito uma criança, uma pessoa autista, né? Então, o que acontece? Esses seres, eles encarnam em mundos primitivos. Aconteceu, que nem o caso de Capela, para quem não conhece, né? Os capelinos que se rebelaram e tiveram que vir para cá. Mas geralmente mundos primitivos são para essa galera iniciar na vida humana. E aprender a juntar todos os atributos conseguidos nos reinos elementais. Né? Então daí vai juntar a emoção com a curiosidade, aí vai juntar, né, os projetos com a execução dos projetos. Eu vou ter um desenho aqui na minha cabeça, mas eu não vou mandar o Alisson fazer. Por que eu não vou lá fazer? Por que eu não vou tentar criar a tinta, fazer as coisas, né? Então a gente vai nesses mundos primitivos para juntar essas experiências umas com as outras. Então isso aí é bem, bem bacana mesmo. Mas existem casos de exilados também que vão para os mundos primitivos para desenvolver mais rápido essa galerinha. Porque às vezes se deixar por eles ficam preguiçosos ali. Porque eles precisam de alguém que tenha já uma vontade definida para dizer, olha, por aqui. Então até esses reis governados, eles existem cristos e anjos que mandam neles. Tanto que o rei Finil, em um ponto do texto, ele diz assim, olha, os homens de luz dizem o que nós temos que fazer. E aí a gente faz. Né? Então o propósito deles, eles não têm propósito. Né? Isso é uma coisa que nós temos e eles não têm. E nós podemos dar esse propósito a eles e a nós mesmos. Encontrou a Eva aí?
encontrei aquela parte da descrição no começo, que ele tá descendo e vê os dois pequenininhos. Que Então vai adiante. pode ser Então que, pode ir. Até que a chegar gente na fez a Eva. descrição Aí é quando bacana. terminar a primeira conversa. Tá, então você lê aí quando terminar a conversa dele, a primeira conversa com a Eva, daí já pode parar. Tá bom? Então tá bom. E realmente me deixei levar pela confiança que tinha no irmão Detro. Então me senti tranquilo e a luz nos meus olhos se apagaram e tudo ficou escuro novamente. Mas não ficamos por muito tempo na escuridão, pois logo se podia ver ao longe pequenas lamparinas, 2 para ser mais preciso. Então caminhamos na estreita estradinha dentro da caverna ao encontro daqueles focos de luz. Tratavam-se de pequenas lamparinas que estavam sendo seguradas por 2 anões. Um deles era um pouco mais alto, com pele acinzentada, usando uma túnica marrom escuro, semelhante à dos padres franciscanos. Os olhos dele eram profundos e negros, e nos observava de alto a baixo, dirigindo seu olhar curioso principalmente para mim. Já o outro, mais baixinho, era mais parecido com a gente, muito semelhante a um anão encarnado terrestre, exceto pelas orelhas pontudas. Esse amiguinho usava botinhas pretas com uma calça larga igualmente preta e uma blusa verde musgo com um pequeno cinto que apertava sua cintura. Este parecia ser mais amigável, estava sorrindo enquanto nos observava com seus grandes olhinhos azuis. Mas como nada diziam, meu amigo Detro deu 2 passos à frente falando com eles. Salve, trabalhadores da terra! Trouxe um amigo para conhecer e aprender deste mundo. Então o acinzentado falou. Sabe que não gostamos de visitantes, pois existem humanos bons, mas a maioria deles é curiosa demais, barulhenta demais e ambiciosa demais. Ele é bem-vindo porque vem em sua companhia, mas se cometer qualquer erro que seja, a culpa não é dele, é sua, Mago Verde. Então venham, pois a senhora Eva me mandou buscar vocês e eu não gosto de ser demorado em nenhuma ordem que ela me dê. Eu sou Quero, venham, disse ele enquanto se virou caminhando em passos rápidos. E eu sou Gary, disse o outro dando pulos e gargalhadas, seguindo Carol. Então fomos caminhando, escuridão adentro, iluminados apenas pelas pequenas lamparinas que tinham uma luz bem fraca para dizer a verdade, mas era suficiente, pois com certeza os anõezinhos tinham a mesma capacidade de enxergar na escuridão que nós tínhamos, mas preferindo estar no meio dela por opção, não se tratando por isso de um lugar negativo, mas sim um lugar tranquilo, onde tanto eu quanto Detro nos sentíamos bem. Foi então que chegamos até uma pequena casa que mais parecia um cogumelo feito de madeira. Então o pequeno Gary deu 2 batidas na porta e esta se abriu automaticamente. Surpreendentemente, o interior da casa era bem maior do que eu imaginava, já que olhando de fora, a casa não parecia tão grande. Enfim, lá dentro haviam vários corredores e uma fonte com água claríssima, que corria com uma considerável força. Perto da fonte havia algo que parecia com um caldeirão de madeira, mas na verdade era uma mesa. Em cima dela havia um dispositivo estranho, parecendo uma tabuleta de jade redonda de um verde vivo. Na verdade, se tratava de um instrumento de trabalho capaz de medir o fluxo de energia telúrica do nosso planeta. É como se fosse um GPS energético, mas eu não sabia disso ainda. Enfim, debruçada sobre ele, havia uma anã idosa usando um vestido que parecia ser feito de grama, com orelhas pontudas e cabelos compridos e bem brancos. De repente ela nos olhou e voltou a concentrar-se em seu trabalho. Então, enquanto ela não nos dava atenção, em vez de ficar chateadinho, resolvi prestar atenção naquele dispositivo estranho. E cheguei mais perto, mas quando encostei a mão para ver do que era feito, ganhei um leve tapa na mão, enquanto uma voz rabugenta me dizia: "Não mexa aí, você não foi convidado para me ajudar com o trabalho. Além do mais, meu mostrador é sensível ao toque. Vou acabar recebendo informações erradas. Eu sou Eva, bem-vindo, sente-se ali. Vou te dar um copo da nossa água pura e fresca", disse a anã enquanto apontava para a frente, onde se encontravam 2 banquetas de madeira.
Então nos sentamos. De repente Eva foi até um pequeno armário, abriu uma gaveta e, desdobrando uma toalha de veludo azul, cobriu seu instrumento de trabalho. Logo depois pegou 2 tigelinhas de madeira e, indo até a fonte, trouxe logo um pouco de água para nós 2. Enquanto bebíamos, ela nos observava. De repente ela chegou mais perto, dizendo amigavelmente: "Sou a rainha Eva, acho que já disse isso na verdade. Comando os anões dessa região, e juntos trabalhamos para os filhos da luz que fizeram o mundo. Faz tanto tempo que estou aqui que não sei bem quando cheguei, nem quando vou embora. Mas sem trabalho não sei quem eu seria. A terra tem uma força, então temos a tarefa de ensinar os animais a caminhar orientados por ela. Também guiamos os encarnados para encontrarem as riquezas que se encontram debaixo da terra. Os homens que encontram a riqueza com a nossa ajuda são os de coração puro. Os que encontram por eles mesmos destroem o mundo. Além disso, eles fazem outros irmãos humanos trabalharem sem descanso, envenenando o ar e a água. Então nossos irmãos desses reinos nos pedem contas, e temos que interferir no trabalho ambicioso desses humanos. Agora, nesse momento, as forças da Terra estão mudando de lugar. Tá tudo meio bagunçado, mas de vez em quando é assim." Aí vai seguindo, que a linha bacana, né? Ela, a princípio, também não vai até eles. Sejam bem-vindos, igual a gente faz com uma visita, né? E não é por mal, é a personalidade dela. Ela é tão concentrada no que ela faz, tanto que eu disse que só a presença deles nos causa essas reações. Ela olhou e voltou a trabalhar, né? E ela é amorosa, mas é um amor limitado, né? Então o que acontece? Ele foi lá colocar a mão no instrumento dela e ia atrapalhar. Ela deu um tapinha na mão dele e disse: "Olha, não faz isso porque vai me atrapalhar no serviço." Por quê? O foco dela é alcançar sucesso naquilo ali. É um objetivo que não é o objetivo que ela escolheu para ela. Um objetivo que escolheram e ela aceitou, e ela não é ninguém sem aquilo. Parece aqueles idosos, né, que quando se aposentam ficam sem o trabalho e se identificam tanto só com aquele trabalho, né, que não sabem quem são sem eles. Então isso é bom pra gente refletir. A gente não é, né, um elemental da Terra, a gente já passou dessa fase. Então nós temos que nos apegar em vários aspectos da vida. Isso aqui é bem bacana, mas ela não consegue. E ela trabalha para Deus do jeitinho que ela pode. Então ali ela se comunica direto com os seres angelicais, né? Os filhos da luz vêm aqui e eles falam o que a gente precisa fazer. E olha o tempão que ela tá lá, porque ela disse: "Olha, as forças da Terra estão mudando, mas de vez em quando é assim." Gente, faz bastante tempo já isso, já que deu uma modificada, porque os polos estão se alterando de novo, né? Então isso acontece aí, eu acho que a cada 2000 e poucos anos. Fico pensando no tempinho que a dona Eva tá lá, né? Fazendo a mesma coisa, sem se cansar, e aí se tirar ela de lá. Mas um dia ela vai ter que sair. Por quê? Porque tudo progride, né? Um dia ela vai ter que achar um novo propósito, conhecer coisas novas, talvez ir para um outro reino elemental, né? Para depois seguir no reino humano, aí por aí vai. Até acontece isso na parte lá dos elementais do ar, quando tem uma elemental que ela começa a sentir emoções, né? A Kiri. Verdade. E aí ela tem medo que o filho descubra, porque se ele descobrir, ela vai ter que ir embora. Né? E ela diz: "O que eu vou fazer, né, se eu for embora daqui?" Né? Então eles têm muito isso. Né? São naturezas que vale a pena conhecer. Né? E vale a pena porque nós nos conhecemos daí. Vale muito a pena porque são irmãos que eles nos trazem saúde, equilíbrio. Claro que quando eles não têm propósito ou são mal ensinados, vão trazer outras coisas. Confusão, doenças. Como eu estava falando da casa, né, quando você compra uma casa, ou quando você compra, né, um sítio que tem muita área verde, conhecer a natureza desses irmãos é não ter transtornos. Porque o que acontece? Quando existem manifestações físicas que um espírito quer chamar a nossa atenção e contar alguma coisa, esse espírito é humano. Então ele quer a nossa presença, ele quer nos contar alguma coisa. Quando acontecem transtornos físicos, fenômenos físicos para nos mandar embora, para nos, né, enxotar dali, ou só para nos deixar confusos,
todo mundo fala, é obsessor, é obsessor, é obsessor. Muitas vezes não é. Muitas vezes só esses irmãos que estão sendo invadidos ou querem se divertir, porque não tem propósito. São seres não domados. A gente vê isso muito na dinâmica do Saci, né? Na dinâmica do deus grego Hermes, é um elemental domado pelos deuses, né? É um deus ali e tudo, mas é uma representação, né, que tem um propósito. Leva e traz notícias, enfim, por aí vai. O Saci é diferente, né? É aquele ser que vai no redemoinho e tal, e o Saci em si não existe, mas o arquétipo representando os elementais do ar, que vai, que apronta, que confunde as pessoas, que tira as coisas do... Isso aí é real e acontece muito. É um amiguinho sem propósito. Não tem ninguém dizendo pra ele o que ele tem que fazer. E mentalidade infantil sem direção é isso mesmo, vai aprontar. Vai aprontar. E o que acontece? Geralmente, quando eles aprontam, são em lugares abertos. Os do ar, eles não vão escolher entrar numa casa. Vai ser um lugar que às vezes você compra e é um lugar aberto, é um lugar que tem poucas árvores, mais campo, assim. Então, nesses lugares pode acontecer, né? E aí, o que se faz? Primeira coisa, não seja uma pessoa superficial, mentirosa, uma pessoa sem propósito. Uma pessoa que ela é disciplinada, amorosa, que cumpre com o que fala, uma pessoa assim, ela não vai ser vítima dessa situação aqui. Quando some um objeto que eu não sei onde está, em vez de eu pegar e ralhar com meu filho, com a minha filha, né, eu vou procurar. Se eu encontrei, tudo bem. Se eu não encontrei, eu vou ter paciência. E quando eu não precisar daquilo, eu vou encontrar. Certezinha. E muitas vezes eles mexem até na memória. Os do ar, eles influenciam na nossa memória. E às vezes quando eles querem ver a gente brigar, porque eles não têm o que fazer, não é maldade, é diversão, eu falo uma coisa pro Alisson e chega no ouvido dele outra coisa. Já viu? Quando você é uma pessoa que está observando uma briga e você vê uma pessoa falando uma coisa e a outra falando outra e elas brigam e você viu o que aconteceu. E você está de fora. Eu já vi muito isso acontecer. E eu já sei o que é, então eu já olho pro cantinho, já vejo quem tá fazendo, já dou uma olhada assim, coisa feia, hein? Né? Então, só que eu não vou explicar isso para as pessoas que estão brigando, porque geralmente elas não têm esse conhecimento. Geralmente não tem. Então eu deixo quieto. Então, pessoas que se entendem, que sabem dialogar, porque esses espíritos, eles são do diálogo, lembra? Da fala, da comunicação. Então, se eu sei dialogar, eu domino eles. Então, eles não vão aprontar na minha casa. Né? O bem espanta o mal. Não o mal nesse sentido, mas o bom comportamento impõe respeito. Porque como eles têm mentalidade infantil, eles vão dizer, opa, com ela não dá para mexer. Existe como dominá-los por símbolos, que os antigos falavam aprender os espíritos. Não é aprender, mas existem símbolos que eles reconhecem e se tornam mansinhos, dóceis. Né? Não é que prendeu, mas é que, opa, essa pessoa tem esse conhecimento, então ela sabe quem eu sou. Né? Então é melhor eu deixar quieto, porque ou ela vai me prender, porque às vezes eles acreditam que a gente prende mesmo, ou ela vai chamar alguém que me prenda. Isso já aconteceu, já chamei o Détrio muitas vezes para vir recolher e levar para outro lugar. Claro que ele vai recampar eles num lugar legal, não vai oprimir, não é um mago negro, enfim, né? Vai readaptar eles, levar para lugares adequados, né? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu leio livros indecentes, eu não vou falar, eu vou ficar quietinha lá no meu canto, mas a minha imaginação vai fervilhar. Certo. Aí alguém do fogo que vê que eu gosto de imaginar, vai me dar imaginações novas, e a galera do fogo parece aquelas inteligência artificial, a IA, sabe? Do YouTube, que eu escolho um vídeo e diz, então a Kelly gosta disso. Então eu vou criar mais imagens assim. Né? Muitas vezes os magos negros, os caras do mal, eles nem fazem o serviço deles. Eles pegam um elemental do fogo e um da terra e dizem assim, você mantém aquela pessoa focada e você mostra essas imagens aqui que essa pessoa gosta ou vai causar medo, ou só faz isso. A pessoa vai lá e faz. Aí a pessoa fica rebobinando aquilo ali e fica focado naquilo. Né? E tem como tirar isso. Escolha bons pensamentos para assistir. Eu até falava com a minha irmã quando ela era adolescente, ela só via filme de terror. Aí eu dizia, olha, não faz isso. Não é que eu queira ser chata e cri-cri, querer escolher o que você pode ou não pode ver. Não é isso. Mas se você vê apenas coisas negativas, quando você estiver num momento difícil, você vai precisar imaginar o positivo para se reerguer e não vai ter material para isso. Se eu tiver na minha gaveta só quadros ruins,
até um ser angelical não vai tirar da minha mente um bom arquivo para me mostrar. E dificilmente eu vou acessar um arquivo novo, porque a minha mente está bloqueada para aquilo. Então, se a pessoa não quer ser vítima de um ser do fogo, né, não toma café depois das 4, né, para não ficar com a mente excitada ali, e pensa coisas boas, deixa o quartinho escuro, né, já para ir dormindo, para não ter insônia. E se acontecer de ter insônia, muitas vezes pode ter um do fogo ali. Em vez de ficar chateado, tenha propósito, né, não fique chateado porque tá sem dormir, se ocupe. Enquanto o sono não vem, se ocupe. Principalmente com boas leituras, o sono vem rapidinho. Principalmente se eles estiverem a comando de seres trevosos. Eu lembro que antes de eu ser espiritualista, eu lia a Bíblia. Eu ainda leio, né? Mas não com tanta frequência. E aí, eu tinha insônia. Era impressionante. Eu tomava um copo de leite e dizia, eu vou ler a Bíblia então. Eu gostava das histórias. Olha, eu sentia sono antes da metade da história. Porque daí aquela insônia estava me trazendo um propósito útil. Né? Aí ele dizia, não, se eu continuar deixando ela acordada, ela vai crescer e o meu chefe vai saber e ele vai me machucar. Né? Então aí parava de me deixar acordada e eu podia dormir tranquilo. Ou às vezes o da Terra faz ao contrário, né? Você tem que trabalhar e aí você fica pesadão, querendo dormir, né? Aí o que se faz nesse momento? Veja se você não é aquela pessoa apegada nas coisas materiais. Sabe aquela pessoa que tem uma roupa já que não está servindo mais e não dá de jeito nenhum? Né? Ou aquela pessoa que só fala do mesmo assunto, que fica monopolizando, né, a conversa alheia só naquilo e não sai daquilo. Isso é coisa de elemental da Terra. A gente já passou dessa fase, né, de ficar numa coisa só, matutando naquilo. Então pessoas assim vão ser dominadas. E o que acontece? Beleza, eu tô sentindo esse soninho fora de hora, eu vou ter o hábito de tirar meia hora de sono e me alimentar bem, até eu perder isso aqui. E vai perder logo. Mas tem que ser uma pessoa desapegada, uma pessoa focada em várias coisas, uma pessoa que dá atenção para os outros, que não fica se isolando, né? Que daí a pessoa pode mudar a conduta e pode realmente fazer com que esses irmãos nos trabalhem a nosso favor. Existem símbolos, a flor da vida, a estrela de Davi, pentagramas, que não é o material em si, é o desenho em si. A flor da vida mostra matematicamente a divisão das células, a divisão embrionária, a divisão, né, das dimensões universais, a árvore da vida da Cabala também, né? Tem gente que estuda a Cabalá, eu gosto também, estudo também, né? Que fala sobre as várias dimensões do ser humano nos universos, né? Fala sobre autoconhecimento, fala sobre muita coisa, principalmente sobre os mistérios do universo. Eles respeitam essa árvore da vida, né? Eles entendem o que aquilo ali quer dizer. Eles olham para aquilo ali, tá. Então tá falando disso. Eles compreendem esses símbolos. Então, usar esses símbolos, né, com pensamentos positivos, como forma de inibir mesmo, num cantinho, num quadro, na porta, ajuda, porque eles vão dizer, eles conhecem coisas espirituais. A estrela de Davi é bem legal também, e a estrela o pentagrama, só que o pentagrama é assim, se você coloca ele com a pontinha para cima, você é uma pessoa legal. Se você coloca ele com as duas pontinhas para cima, parece um chifrinho assim, você está dizendo que você faz propósitos negativos. Então, né, quando é o pentagrama, tem que colocar a pontinha para cima e as duas pontinhas para baixo. Né? Então só isso, porque é a maneira que eles vão entender. Não é que tem superstição, é uma linguagem, é um símbolo que é entendido assim, né? Lavar com água fluidificada, essas coisas, né? Tomar aguinha fluidificada e sem fazer fofoca, sem briga, sem apego, sem apelos e joguinhos emocionais. Essa é a melhor maneira de se defender, né? Sendo uma pessoa com propósito, sendo uma pessoa que usa vários aspectos da vida, sendo uma pessoa que respeita o propósito dos outros, né? Uma pessoa que conta com a ajuda de Deus, dos anjos, né? Então a gente se vê, e a gente educa esses seres, porque eles aprendem como nós vivemos, e sem que nós saibamos, às vezes, nós somos mestres desses seres. Então às vezes acontece uma tempestade, não sei se vocês já ouviram, se você já ouviu falar, Alisson, sobre os velhinhos que benziam tormenta, que mandava a tormenta para outro lado.
né? Eu ouvi falar disso. Certo, já a mãe conta que tinha até algumas coisas que faziam no passado para poder cortar a tempestade. Colocar o machado Sim. virado para cima, por exemplo. Ia lá na tempestade lá fora, a mãe falava que tinha que virar o machado com a ponta que corta do machado para cima em direção à tempestade. Para cortar a tempestade. Olha, sim, e sabe por que os antigos Interessante. faziam isso? Depois virou superstição. Porque daí o elemental olha para aquilo e diz, opa, aqui não pode. Eles nos conhecem e sabem que é a gente que faz, então vamos para outro lugar antes que eles nos capturem. Né? É uma linguagem simbólica. Né? Então hoje a gente desvaloriza, é tudo superstição, é tudo, mas tudo tem uma razão de ser. Né? Por isso que os antigos mexiam com espelhos e tudo. Então esses velhinhos, muitas vezes não tinham conhecimento dos elementais, mas eles enganavam eles, fazendo acreditar que eles os conheciam. Né? E por serem senhores velhinhos, umas pessoas disciplinadas, que cumpriam o que falavam e ser pessoas do bem, eles acabavam alcançando a simpatia ou o temor desses seres, né? E acabavam alcançando essas coisas. Tem uma amiga minha que tinha um vazamento inexplicável na casa dela, né? E eu já sabia que era um elemental da água. Eu falei, olha, você tem que se conduzir assim, 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 né? Cuida aí com as suas emoções e tal. Fui orientando ela. Perfeito. E a elemental revelou o nome, porque tem uma outra cultura também. Quando eles dão o nome pra gente, eles dizem, nos domine, você sabe o que fazer da tua vida, então me dê um propósito, me dê um trabalho. Então eles dão o nome deles ou, né, nos inspiram a dar um nome pra eles. E aí ela falou assim, sabe por que eu tô bagunçando a tua casa? Pra você não ir embora. Porque eu tô triste, porque você falou que vai embora e se vir outra pessoa aqui vai sujar nosso rio. Você é uma pessoa boa e não suja o rio. E aí você falou que vai embora e vai vender pra alguém que vai sujar. Então olha a ideia, né? Certo. Olha só o motivo, a situação, né? Porque a pessoa que ela falou que ia vender já tinha falado dos propósitos de tirar umas árvores dali, fazer umas coisas, né? Então ia estragar o trabalho delas. Então ela disse, olha, eu tô brava com você porque você falou que vai se mudar. Eu gostei tanto de você, você é tão legal, mas já que você vai se mudar, eu vou estragar e vou molhar tudo mesmo, né? Bem na pirraça mesmo, assim, bem emocional. Aí a gente teve que mostrar que ela falou, não, eu não vou embora. Eu falei que eu ia, mas estava acontecendo uns problemas na minha vida e tal, mas eu gosto do lugar e eu não vou embora. Pronto, resolveu. Resolveu a situação toda lá, acabou com o movimento inexplicável. Né? Então isso acontece muito. Eu lembro que o Alisson, a gente estava começando os nossos trabalhos, né, Alisson? E eu lembro que uma vez ia chover e a tua mãe tava com a carona na janela, assim, e os elementais estavam fazendo muita bagunça do ar, tava armando uma chuva, já tava meio que chovendo. Aí eu falei assim, eu acho que tu lembra disso, né? Eu falei assim, Esther, fecha a janela que eles vão vir em peso pra cá. Aí ela meio que. Aí ela pegou e demorou um pouco, daí você falou, fecha a janela, mãe, acredita naquele. Só deu tempo dela fechar a janela, assim, ver aquele vento com muita água soprando na janela. Se ela demorasse um pouquinho mais, ia entrar aquilo com força, assim, porque eles queriam tirar com ela, eles queriam molhar ela, eles já tinham, né, tipo, a gente vai molhar aquela mulher ali e tal. E vamos entrar lá pra ver o que tem ali dentro daquela casa e tal. Eu digo, eles estão vindo pra cá, fecha logo. E aí ela só deu tempo dela fechar, assim, soprou com aquilo na janela, assim, que quase levou a janela pra frente, né. Eu não sei se você lembra disso, você ainda falou, fecha a janela, mãe, não viu o que a Kelly disse? Né? Então foi muito essas experiências. A gente tem tempo ainda? Kelinha, hoje a gente atrasou um pouco, porque também eu tenho horário tranquilo, e hoje fizemos 1h30, Kelinha. Tá uma benção. Nossa, mãe, é porque assim, a gente tem um propósito de fazer 1 hora, né? Tem muita coisa para contar, muita experiência, muita coisa legal, mas realmente a gente tem as nossas outras obrigações, mas é prazeroso ficar fazendo isso aqui, né? É um trabalho que não nos cansa, às vezes a gente se perde no tempo, então nós vamos prometer para vocês o bate-papo livre, que ele vai ser maior, só que não pode ser feito agora, nesse momento, porque a gente está fazendo, né, o terceiro livro do meu irmão, a gente está fazendo outros trabalhos, acontecem coisas na nossa vida pessoal também, que nos deixam bem ocupados, mas a seguir, mais para frente, nós vamos fazer o papo livre, né, e não vai ter um tema fixo, nós vamos falar sobre vários temas espirituais. Fica livre nos comentários para mandar perguntas, né, quando tiver o papo livre, porque daí a gente vai tentar fazer ao vivo. Se não fizer ao vivo, a gente responde a pergunta no próximo.
E por que que nós usamos o livro do meu irmão como referência para falar dos elementais? Porque a minha falta de conhecimento em livros que detalhem isso de forma profunda, né, me levou a trazer o livro dele, que é a única referência que eu tenho. Existem muito poucas referências, né, no kardecismo. Não tem problema. É uma coisa louvável deles se dedicar, né, à parte hominal, falando sobre a reencarnação e tal. Eles lidam com a parte do mundo espiritual no nosso plano hominal, né, então eles se destacam a isso. Os ocultistas já falam mais dos elementais, mais de outras coisas, mas o que não é legal é quando o ocultista fala, olha, não pode falar com o espírito dos mortos porque pode ser enganado por um cascão astral. Ou o espírita fala, são tudo místico, tudo ritual e tudo. As coisas têm razão de ser. É preciso ter mais estudo. É claro que tem que cuidar para não ter uma superstição cega, não virar idolatria, né? Às vezes vira uma burrolatria até, né? Acontece muito. Mas tem coisas que têm razão de ser. Só que o que acontece? Por que tem várias religiões, várias ciências? A biologia vai se focar na vida. Então, mas a biologia não critica a matemática. A matemática não critica a filosofia, né? A arte é outra história. Então a verdade ela é tão grande que precisa de várias áreas. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Existem movimentos, né, espiritualistas que focam mais no mundo espiritual, onde habitam os seres humanos, outros os reinos elementais, outros os reinos angelicais. A galera da Nova Era lida bastante com a situação dos anjos e tudo mais, né? Então a gente precisa conhecer o máximo possível, né? Conhecimento é poder. Os muçulmanos conhecem muito sobre os elementais do ar, que eles chamam de gênios, né? Os elementais do ar adoram desertos. E os muçulmanos sabem muito a respeito deles, principalmente os sufis. Não é à toa que os místicos sufis, para alcançar as visões espirituais, eles dançam girando. Quem puder ver na internet como dançam os sufis, eles dançam girando como os elementais do ar dançam, imitando o redemoinho, né? Porque eles têm esse conhecimento, apesar de ter alguns extremismos. Todas as ciências, todas as religiões e as filosofias, todos os conhecimentos espirituais e também a magia, eles trazem informações que às vezes um traz e o outro não traz. O que falta em um sobra no outro. Então por isso que eu sou bem eclética, sou bem universalista, porque a riqueza de conhecimentos é maior. Só que ela só é útil, né? Ela só é útil quando a gente coloca em prática, porque só conhecimento não resolve. E também quando a gente tem uma moral cheia de amor. Não é moralismo, é moral mesmo. Porque o moralismo, eu digo pro outro que eu tenho o que pode fazer, o que não pode, encho de regras que nem eu mesma consigo cumprir. Então, assim, só para finalizar, conhecer é muito bom. E os símbolos universais, eles têm sim poder, porque os seres entendem essa linguagem. Não é só superstição. Pode virar superstição quando a pessoa tem uma mente não racional, quando ela é baseada nas emoções. Mas esses símbolos são bacanas, sim. Estudem geometria sagrada. É uma ferramenta muito interessante. É esse adendo que eu deixo, né? E vou deixar o Alisson se despedir aí, porque a gente já se excedeu, porque é muito bom fazer isso aqui. É verdade, Karine, é bênção mesmo. E eu gosto muito também de conhecer. E acredito que o conhecimento deve ser sempre caminhar junto com o coração. Sempre para o bem, para o amor, sem se desviar. Perder o caminho do bem custa muito caro. Parar, estagnar, que todos que vão progredindo sempre vão progredindo no amor, na caridade, na paz, desejando bem ao próximo, se moralizando e assim agregando conhecimento e utilizando para poder ajudar, tendo conhecimento dos elementais, trabalhando em conjunto com os elementais, levando propósito para eles, auxiliando as pessoas com curas e tantas outras formas, limpezas e aí por aí vai, tantas possibilidades aí de poder, quanto mais vai agregando em conhecimentos, vai podendo ajudar mais ainda. Então, ser utilizado o conhecimento sempre em prol do auxílio, da melhora, do progresso moral, físico, do progresso material, para que todos possam caminhar com o intelecto e o coração unidos aí, se intelectualizando e também se moralizando. Esse que eu vejo que é a ideia, para que ninguém
acabe colhendo coisas que não queira para sua existência, né? Então a gente tem essa possibilidade, esse livre-arbítrio nosso, limitado à nossa consciência ainda, muito limitado ainda, mas que a gente saiba operar esse livre-arbítrio somente com coisas do bem. Então é essa situação que eu gostaria de passar. E agradecer agora ao Criador, agradeço mais um dia maravilhoso com a Kelinha, podendo trazer um conhecimento tão bacana, conhecimento, digamos que não se fale muito, não se tem muito a respeito dessa forma mais clara, mais mostrando mesmo esses reinos, esses planos. É uma bênção que cada um tenha achado proveitoso conhecer um pouco a respeito da nossa natureza, também do que somos nós, do nosso universo. É uma bênção e que Deus abençoe cada um, levando paz, amor, sabedoria, levando equilíbrio, e que todos progridam na escala evolutiva, se unindo a Deus diariamente, através da oração e da meditação sinceras em Deus. Que cada um receba a bênção e que seja abençoado todo o nosso planeta e seja levado a bênção também para todo o cosmos e todo o universo. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Que Kelinha. assim seja. Tchau. Tchau, Kelinha.